Saudações, irmãos e irmãs. Neste julho de 2021, a nossa Diocese de Jundiaí comemora 25 anos da criação de seu periódico, de seu jornal diocesano, transformado agora em revista, O Verbo. E eu recebi o convite para fazer esse breve depoimento. Assim que eu recebi esse convite, 3 situações me ocorreram. Na primeira, eu era ainda uma criança, ainda não tinha 12 anos, mas eu me lembro de que fomos à missa, meus pais, meu irmão e eu, lá na paróquia São João Bosco, no Eloy Chaves, e a missa foi presidida pelo então bispo coadjutor, Dom Amaury Castanho. E eu me recordo de que após a missa, o assunto entre os adultos era o ânimo, o entusiasmo com o qual Dom Amaury tinha falado do Verbo. Ele estava realmente entusiasmado. Aqueles que conheceram Dom Amaury sabem que ele não dissimulava suas paixões, né? E o jornal era realmente algo que ele trazia no coração. Embora Dom Roberto seja o fundador do jornal, Dom Amaury foi o grande idealizador e ele estava realmente entusiasmado. Essa é a primeira situação que me ocorreu. A segunda situação, eu já era seminarista, minha segunda recordação, já era seminarista no ano de 2004, e foi bem no período de transição. Dom Amaury entregou a direção do Verbo para Dom Gil, e Dom Gil pediu ao padre Jorge Demarque para dirigir o jornal. E o padre Jorge me fez o convite para que eu fosse o responsável pela coluna Voz de Roma, a página Voz de Roma. Confesso que à época eu fiquei muito lisonjeado com o convite. E a minha função era selecionar os textos do Santo Padre ou de algum dos dicastérios romanos, de alguma das congregações ou de algum dos pontifícios conselhos. Não devia fazer resumo, apenas o texto com os trechos principais. Toda a seleção não deixa de ser uma interpretação, portanto, certamente, hoje, talvez, eu teria feito de um outro modo, mas às vezes o texto ficava tão grande, e eu não conseguia diminuir aqueles trechos que eu considerava importantes. E, portanto, se um dia você abriu o Verbo e encontrou na página Voz de Roma um texto denso, com as letras exprimidas, a culpa foi minha, desculpe-me. E a terceira situação que me ocorreu foi mais recente, em 2017, enquanto preparávamos a revista do Jubileu de Ouro da Diocese, nós folheamos muitas e muitas edições do Verbo, e ali nós encontramos várias dicas de onde buscar informações precisas, onde encontrar algumas pessoas. E foi muito interessante porque experimentei aquilo que na realidade nós todos sabemos. O Verbo é uma grande testemunha da vitalidade da nossa diocese. Portanto, parabéns a todos aqueles que já trabalharam, a todos aqueles que já contribuíram com o Verbo, parabéns à atual direção do Verbo, parabéns à Diocese de Jundiaí, e que o Espírito Santo de Deus continue agitando muito a nossa Diocese para que o Evangelho continue sendo anunciado e, de quebra, o Verbo sempre tenha muita matéria. Deus os abençoe.